Hoje eu vou comentar sobre o livro de Esdras, que já terminei, junto com o livro de Neemias. E hoje eu comecei a ler o livro de Esther. Mas hoje vou comentar apenas o livro de Esdras, que tem 10 capítulos. E depois daquele decreto do rei Ciro, né, que manda subir para restaurar o templo em Jerusalém. Então sobe Esdras, né, que era um Deus que escolhe pessoas para cumprir o propósito de Deus, para pessoas que estão capacitadas. Deus preparou ele para isso. Ele conhecia toda a lei de Moisés, toda a lei de Deus, né, todas as instruções da Torá. Então, ele era a pessoa certa para cumprir essa missão. E então foi ele e Zorobabel. Os dois grupos subiram inicialmente com Zorobabel e depois com Esdras. E ele, gente, ele foi essa pessoa que ensinou o povo, né, a voltar para Deus, né, de acordo com a lei de Deus. Então, teve vários obstáculos para a construção desse templo. Também não foi fácil, porque sempre vai ter opositores, sempre vai ter inimigos, assim como na vida da gente. As pessoas, por vários motivos, que a gente às vezes nem entende, vão se levantar contra a gente na nossa vida. Então, nada é fácil, né? Então, eles, a partir depois da história dos reis, né, não teve mais rei em Israel. Eles continuaram ainda sendo província lá da Babilônia. Hoje é que a nação de Israel, depois de quantos anos, gente? Porque só tem 70 anos, né, que Israel voltou a ser nação. E muitos ainda continuam dispersos pelo mundo e que em outro momento eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas se vocês querem saber mais, vocês pesquisem sobre as duas casas de Israel. No YouTube tem várias pessoas explicando sobre isso, porque tem um sentido também, explicação profética e espiritual, e não cabe a mim explicar porque Deus não me chamou para isso. Eu apenas estou lendo a Bíblia e comentando alguma coisa do que fica no meu coração. Então, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther foram os únicos livros históricos escritos pós-exílio. Então, a profecia de Jeremias dos 70 anos chegou ao fim. E Deus moveu o coração de Ciro, não porque ele era bom, porque Deus para cumprir seu propósito, ele usa pessoas, né? E aí ele fez o decreto, e aí Esdras subiu, e aconteceu, o primeiro ato dele foi exatamente edificar um templo ao Senhor. Então, ele edificou um altar para Deus, como diz aqui. No capítulo 3, né, Esdras edifica um altar ao Senhor. Depois são postos os alicerces do templo. Aí, gente, vem aí os opositores. Porque sempre na nossa vida vai ter inimigos, né? E aí teve, gente, vários opositores. Teve hoje, veja quanto tempo durou isso. No reino de Ciro, teve oposição no reino de Xerxes, o sucessor de Ciro, e teve oposição no reino de Artaxerxes, que é o rei Assuero, que mais tarde vai se casar com, acredito que seja o mesmo rei que vai casar com a rainha Esther, a judia. E que essa história só vai ficar para contar no próximo ano, que está bem próximo de chegar. Então, gente, é isso. Então, eles começaram fazendo a festa dos tabernáculos. Assim que eles edificaram o templo, eles fizeram a festa dos tabernáculos. O pessoal de Deus é um povo alegre, que gosta de festa, de festejar, de adorar a Deus. Não é a festa do mundo, que as pessoas se embriagam, meu Deus, e ficam ali estragando a saúde, que vai durar apenas poucos minutos, talvez no máximo uma noite. A alegria da gente no Espírito é aqui dentro, é Deus, e essa alegria vem do Senhor, e é Ele que é a nossa força. Não é a bebida, não é os prazeres do mundo. Aí então, aqui eu quero ler aqui esse versículo 3, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Mas sempre vai se levantar opositores, né? Como eu falei, então por isso atrasou muito a obra, mas ele concluiu, gente, porque o templo foi reconstruído. E mais tarde, Neemias vai reconstruir os muros. Teve 2 profetas que aparecem nesse templo, que foram Ageu e Zacarias. Mais tarde, né? Mais adiante eu vou ler esses livros, que tem um livro falando sobre os profetas. Então, no capítulo 6, fala que o rei Dario confirma a ordem de edificar o templo, né? Porque ele levantou aquele povo, fazia até cartas, gente, mandavam cartas. Olha o que eles diziam, gente, para atrapalhar a obra do Senhor. Dizia, olha, teus servos, os homens, daquém do rio, e em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti
vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. É brincadeira, gente, como se levanta, gente, os inimigos de Deus, sempre vão existir, os inimigos do povo de Deus. Mas eles não se abalaram, gente. Eles eram firmes no propósito dele. Vejam que ele, no capítulo 5, Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuar a construção do templo. Veja o que eles dizem aqui no capítulo 5, verso 11 e diante. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos os servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Veja, né, desde aquela grande obra que tinha feito Salomão, né, que foi destruída pelos babilônios por causa da desobediência do povo, agora estava sendo reerguida, restaurada tanto o templo como também restauração espiritual. Deus é maravilhoso, gente. Está apenas cumprindo a promessa dele, que ele disse que ia durar 70 anos. E ali chegou o fim daquele cativeiro. Então, pronto, aqui, falando mais aqui, muitos nomes, né, dos que voltaram com Esdras, dos que voltaram com Zorobabel. E no final, gente, os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres. Pense, aí foi um momento muito difícil. Muito difícil para Esdras, porque aquele povo tinha se casado com mulheres estrangeiras. Se lembra que na lei não podia, que foi por isso que Salomão se desvirtuou e se afastou dos caminhos de Deus por causa das mulheres que adoravam outros deuses, contaminaram o coração dele. No final, ele terminou o idólatra. Então, eles tiveram que despedir as suas mulheres. E foi um momento muito, muito triste. E tem uma parte aqui, quando Esdras está se humilhando e orando e jejuando perante o Senhor, junto ao rio Ava, me fez lembrar, gente, quando os judeus estavam lá na Babilônia chorando, gente, chorando e se lamentando. Né? Lá no Salmo 137, quando ele diz que junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos com saudades de Sião. E agora ele estava ali se alegrando, se humilhando, pedindo perdão a Deus, em jejum e oração, de tudo quanto eles fizeram, né? Por tudo quanto eles fizeram a Deus. E Deus, como é um Pai misericordioso, e quando o homem se arrepende, se volta para Deus, Deus volta a se aproximar do homem. Então, Deus dá esse direito ao homem de sempre perdão, de sempre perdoar, de sempre se arrepender, porque Deus é Deus de perdão, Deus é um Deus de amor, o padrão de Deus é o amor. Então, deixa eu ver mais alguma coisa aqui que ficou faltando falar. Então, gente, e lá também nos rios, lá no rio, junto ao rio Quebar, que era um afluente lá do rio Eufrates, né? Foi lá que Deus deu o chamado para Ezequiel, né? Para ser profeta, porque ele não tinha cumprido o tempo dele de ser sacerdote quando o Judá foi invadido pelos babilônios, né? Então, Ezequiel não teve nem tempo de se tornar um sacerdote. Mas quando Deus chama a pessoa para um propósito, gente, ninguém sabe, só Deus. Então, ele estava lá junto ao rio Quebar, lá na Babilônia também. Eu acho linda essas histórias dos rios que a Bíblia fala, gente. Porque desde os jardins do Éden até a Nova Jerusalém, fala de rios. E Jesus é essa fonte a jorrar, né? Um rio de água viva, que beber dessa água jamais terá sede. Então, é por isso, gente, é por isso que eu vivo hoje meditando e buscando esse meu Deus, porque é maravilhoso, gente. Deixe os rios de Deus fluir na sua vida. Você verá quão grandes coisas Ele faz no seu espírito e ainda em toda a sua vida, porque Ele prometeu vida abundante para todo aquele que crê. E tudo que você pedir, crendo, você recebe. Então, gente, não há nada mais lindo do que seguir Jesus e Ele fazer valer a pena cada gota de sangue derramada na cruz do Calvário. Isso não é nada que eu estou fazendo, diante do que Ele fez por mim e por você. Então, com certeza, você tem um chamado. E atenda o chamado do Senhor. Beijão no coração de todos. Feliz Ano Novo.